Hoje, vamos embarcar numa jornada emocionante pelas páginas que nos fizeram prender a respiração, gritar de surpresa e talvez até derramar uma ou duas lágrimas. Preparem-se, porque vamos relembrar as reviravoltas mais chocantes e inesquecíveis do universo dos manhwas, aqueles momentos que viraram tudo de cabeça para baixo e redefiniram completamente a nossa percepção das histórias. Vamos começar com um clássico que abalou as estruturas de muitos leitores: Solo Leveling. A jornada de Sandinho, do caçador mais fraco do mundo ao monarca mais poderoso, é recheada de momentos épicos. Mas qual foi a grande virada? Lembram-se de quando ele finalmente descobre a verdadeira natureza do sistema? A revelação de que ele não era apenas um jogador sortudo, mas sim o sucessor escolhido pelo monarca das sombras, Iceborne, foi simplesmente genial. Tudo fez sentido. A sua obsessão por ficar mais forte, a sua afinidade com as sombras. De repente, a história deixou de ser sobre um azarão a superar os limites e passou a ser sobre um destino grandioso a ser cumprido. Essa reviravolta não só elevou a escala da narrativa a um nível cósmico, como também deu uma profundidade trágica e poderosa ao nosso protagonista. Foi o momento em que percebemos que a sorte de Dino era, na verdade, um fardo pesado e um legado antigo. Agora, vamos mudar de ares e falar de um Isekai que brincou com as nossas expectativas. Trash of the Count's Fame. Acompanhamos King Rock-Soul, que reencarna no corpo de Kellen Tuzi, um personagem secundário e vilão de uma novel que ele leu. O plano inicial era simples: evitar os problemas, juntar dinheiro e viver uma vida pacata. A grande e contínua reviravolta aqui não é um único evento, mas sim a transformação gradual e relutante de Kei. Ele, que só queria ser um lixo preguiçoso, acaba, contra sua vontade, a tornar-se o herói central que salva o continente. Cada vez que ele tentava evitar uma bandeira de morte ou um evento catastrófico, acabava por se envolver ainda mais, reunindo aliados leais e frustrando os planos da organização secreta ARMY. O mais irônico e brilhante é que, ao tentar fugir do papel de herói, ele tornou-se o maior herói de todos. Essa subversão do tropo do protagonista que busca poder é o que torna esta história tão cativante e imprevisível. Falando em imprevisibilidade, não podemos deixar de mencionar Omniscient Reader's Viewpoint. A premissa já é um convite à loucura. King Doksha é o único leitor de um web novel que, de repente, se torna realidade. Ele sabe o futuro. Certo? Seria fácil. Mas a maior reviravolta da história é a revelação sobre a verdadeira identidade do autor do romance. 3 maneiras de sobreviver num mundo em ruínas. A descoberta de que o autor é, na verdade, uma versão futura de Han Soo-hyun, que escreveu a história para salvar o seu amigo. King Doksha, que por sua vez se tornou o sonho mais antigo para manter o mundo deles a existir. É de explodir a cabeça. Essa trama em loop, onde os personagens se salvam mutuamente através do tempo e das narrativas, transforma uma simples história de sobrevivência numa complexa meditação sobre ficção, realidade e o poder das histórias para moldar o nosso universo. O leitor torna-se a história que salvou o leitor é uma genialidade metalinguística que nos deixa pensar durante dias. Vamos agora para um romance de fantasia, com uma reviravolta de partir o coração, Who Made Me a Princess, a história de Athanasia, que reencarna como a princesa condenada à morte pelo seu próprio pai. O Imperador Cloud é uma luta constante pela sobrevivência. Passamos mais de 100 capítulos a ver o relacionamento gelado entre pai e filha a florescer em algo genuíno e afetuoso. Cloud, o tirano frio, aprende a amar. E então, Bea, a magia negra, ataca Cloud, fazendo-o perder todas as memórias de Ati. Ele volta a ser o mesmo homem que a desprezava no início. Para os leitores, foi um soco no estômago. Todo o progresso, todo o carinho construído, simplesmente desapareceu. Essa reviravolta foi cruel, mas dramaticamente brilhante. Ela forçou a Athanasia a lutar não mais apenas pela sua vida, mas pelo amor e reconhecimento que ela tinha conquistado e perdido, tornando a sua jornada ainda mais pungente e o reencontro final muito mais gratificante. Outra obra que mexe com os nossos sentimentos é The Beginning After the End. A reencarnação do Rei Grey como Arthur Lewin
já é um ponto de partida interessante. Acompanhamos o seu crescimento como um prodígio num novo mundo. A grande virada, no entanto, acontece durante o arco da guerra contra a Lacria, a derrota esmagadora de Dikaten e a morte aparente de Arthur, que na verdade é transportado para as Elitons, muda completamente o tom da história. De uma fantasia de poder relativamente otimista, a narrativa mergulha num tom muito mais sombrio e desesperado. Arthur perde tudo: o seu lar, a sua família, o seu núcleo de mana. Ele precisa de recomeçar do zero, movido por vingança e um desejo desesperado de proteger o que restou. Essa reviravolta não só introduziu um novo e fascinante sistema de poder com o Éter, mas também forçou um amadurecimento brutal no protagonista, tornando a sua luta muito mais pessoal e visceral. E que tal falarmos de Thor Ravgad, um universo tão vasto e misterioso que cada arco traz as suas próprias revelações. Mas poucas foram tão impactantes quanto a traição de Rachel no final da primeira temporada. Bam passou a temporada inteira a arriscar a vida, a fazer amigos e a superar desafios impossíveis. Tudo por um único objetivo: encontrar Rachel, a sua única amiga do mundo exterior. E quando ele finalmente alcança, ela levanta-se e empurra-o para o que parece ser uma morte certa. Adeus, Bam! Aquelas palavras ecoaram na mente de todos os leitores. Por quê? O que a motivou? Essa traição foi o catalisador que transformou Bam do menino inocente que seguia uma estrela para o jovem poderoso e desiludido que começa a subir a torre pelos seus próprios motivos. A Rachel, de figura angelical, tornou-se instantaneamente numa das vilãs mais complexas e odiadas dos manhwas. E essa dinâmica de amor e ódio entre ela e Bam Tornusse, o motor emocional de toda a série. Para terminar, vamos olhar para uma reviravolta que redefine o próprio conceito de vilã. The Villainess Reverses the Hourglass. Aria Rossenti ela é executada após ser incriminada pela sua malvada meia-irmã, Miele. Pouco antes de morrer, ela usa uma ampulheta mágica para voltar no tempo. A sua missão? Vingança. A reviravolta aqui é a execução magistral do plano de Aria. Ela não é uma heroína relutante. Ela abraça o seu papel de vilã para destruir os seus inimigos. Usando o conhecimento do futuro para manipular a política, os negócios e as relações sociais, a grande virada de percepção para o leitor é quando nos damos conta de que estamos a torcer ativamente por alguém que usa táticas moralmente questionáveis. Aria subverte a ideia de que a protagonista tem de ser pura e boa. Ela mostra que, por vezes, para derrotar monstros, é preciso ser mais inteligente e calculista do que eles. A satisfação de ver os planos de Miele desmoronarem, peça por peça, graças à astúcia de Raya, é o que torna esta história tão viciante. E estas são apenas algumas das muitas reviravoltas que tornam os manhwas tão incríveis. Cada uma delas não serve apenas para chocar, mas para aprofundar os personagens, expandir o mundo e desafiar as nossas expectativas como leitores. Elas são a prova de que uma boa história é aquela que nos consegue surpreender, mesmo quando pensamos que já sabemos tudo. Qual foi a reviravolta de manhwa que mais vos marcou? Deixem aí nos comentários. Quero muito saber quais momentos os deixaram de queixo caído. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.